A gente tem aprendido várias ferramentas de resolução de conflitos e agora a gente vai para a última dessas ferramentas antes de entrar no exercício em si. Ok. Então, essa ferramenta, ela vai ajudar bastante a gente a entender aquilo que a gente supõe, né? Mas que não é verdade sobre o ponto de vista da outra pessoa, né? E essa é uma ferramenta muito simples que contém alguns poucos passos, né? No primeiro item, no primeiro ponto, você vai descrever o que a pessoa fez, que te causou perturbação. A seguir, você pergunta claramente, sem receio algum, sobre a intenção da pessoa em relação àquela ação ou àquela palavra. Aí você vai escutar o que a pessoa responde e aí você se mantém curioso para compreender o que a pessoa de fato quis dizer, fazendo perguntas adicionais e anotações, se for o caso. Baseado no que a pessoa falou, isso vai gerar um efeito em você. Lembra-se daquele gráfico do que se passa fora da gente e dentro da gente. De acordo com esse efeito, eventualmente você vai precisar de novos esclarecimentos. Agora, a gente, com as ferramentas que nós aprendemos até aqui, né? Nós aprendemos várias ferramentas. As ferramentas que a gente aprendeu até aqui, agora a gente vai entrar na conversa para resolução. As ferramentas que a gente aprendeu até aqui. Eu queria que, por favor, vocês fechassem os microfones. E na conversa para resolução em si. Agora a gente vai entrar exatamente no treinamento da conversa para a solução. E é muito importante que você cumpra essas 4 etapas. De novo, descreva o ocorrido, como local, o tempo e a sua percepção da ofensa da outra parte. Então, isso é como que um convite para a conversa. Aconteceu uma separação ou um distanciamento entre você e a outra parte, um conflito em algum grau, e você vai convidar a pessoa para conversar. Ao se encontrarem, você vai perguntar qual é a perspectiva, né, da outra pessoa e você escuta. Você escuta e emite a sua opinião sobre o fato. Esse circuito continua na conversa, uma conversa curiosa, né, e vulnerável da sua parte. Não deixando incompleta a conversa, mas falando tudo o que você precisa falar e buscando o que a pessoa de fato tem de conteúdo, de explicação para aquele comportamento. E no final, há que se definir um pedido de desculpas e o estabelecimento de um acordo. Vamos aqui para um exemplo dessas etapas para vocês entenderem melhor. Então, na etapa 1, a ilustração. O esposo chegava mais tarde, com alguma frequência, em casa. Isso deixava a esposa frequentemente perturbada ou descontente. E aí, o esposo vai convidar a esposa para uma conversa mais profunda a respeito desse comportamento. Essa etapa é muito importante, ela não deve ser pulada, assim como nenhuma das etapas. De novo, aqui vale a comunicação não verbal, o tom de voz, a atenção, o respeito, e o corpo fala,
90% da comunicação é composta de outros elementos que não exatamente as palavras. E talvez 60%, 65% não tenha nada a ver com elas. Apenas o gestual, o modo de olhar, a serenidade ou não da face, né? O semblante vai comunicar muita coisa a respeito do que você quer dizer. Então, de novo, empatia é muito importante, respeito e o convite, né? E aqui nesse exemplo, por exemplo, gostaria de falar com você sobre um assunto que está pendente entre nós, que da minha parte não está bem compreendido, e eu queria falar com você da maneira como você se dirigiu a mim quando cheguei em casa atrasado ontem. Poderíamos conversar sobre isso, e esse é o convite. É uma coisa simples e bem clara, né? Foi definido aí quando, foi definido o que e foi definido o que te incomoda, né? Na segunda etapa, você vai conversar e usar os mecanismos, as ferramentas de escuta, paráfrase, empatia, né, para compreender o que de fato está motivando a pessoa, além daquele comportamento e das palavras que estão na ponta do iceberg. Tem coisas embaixo, coisas mais profundas que não podem ser negligenciadas. Não dá para fazer uma análise rápida, né? Há coisas mais profundas que precisam ser curiosamente verificadas, né? E, por exemplo, quais são os sentimentos, quais são os seus pensamentos sobre o que ocorreu outro dia, quando eu cheguei mais tarde? Quais foram os seus sentimentos sobre isso? O que eu fiz, ou deixei de fazer, ou falei? E são apenas exemplos de investigação curiosa sobre o que a outra pessoa falou. E, obviamente, você vai colocar também a sua opinião a respeito da situação, agradecer o que a outra parte falou, mas, e aqui é uma parte muito importante, você não deve desistir. Por exemplo, se a outra parte, ela muito rapidamente se desculpa, não, eu estava muito abafada e nervosa com outro assunto e acabei desabafando em cima de você e perdi a paciência. Né? E essa solução aparentemente rápida, que possivelmente poderia encerrar uma conversa, na verdade, ela não vai terminar de forma completa essa conversa. E aí você, de novo, né, fala sobre efetivamente o que te desconfortou e de forma também propositiva, né, e não acusativa, você busca uma maneira construtiva para juntos saírem do problema. E aí você, de novo, faz novas perguntas e coloca a sua opinião. E isso é muito importante, que você termine esse ciclo até que você tenha finalmente dito o que você queria dizer. Não é raro pessoas começarem uma conversa e, como essa conversa ela vai por terrenos melindrosos ou terrenos de risco, muitas vezes a gente tem o conforto ou a escolha de parar, porque será mais cômodo parar. Mas não, você tem que ser absolutamente sincero, indo até o fim dessa conversa naquilo que você precisa falar. Porque se você não agir assim, o ciclo vai se repetir novamente, várias vezes. Por isso é importante que você siga exatamente esses passos.
E, finalmente, além do que a outra parte pode falar, você precisa expressar exatamente o que você precisa e o que a outra parte precisa te dar a respeito da solução desse conflito. Então, exemplo, né? Eu gostaria que você trabalhasse em ser mais respeitosa quando falasse sobre o meu comportamento. Essa é uma expressão muito importante nos conflitos, que você fale daquilo que, de fato, profundamente está te desconfortando, está te doendo, né? E a proposição construtiva, nesse exemplo, você pode vir a mim de forma mais clara e respeitosa para me dizer algo que faça que não te agrada, por exemplo, né? As próximas vezes. Então, isso é muito importante deixar claro o ponto, porque senão a conversa vai ser sobre o supermercado, ou sobre o trânsito, ou sobre as crianças, ou sobre grana, mas no fundo das pessoas, as razões são outras e mais profundas. É claro que isso não é fácil e nem em um único exercício a gente vai conseguir fazer, mas vai ser um hábito que a gente vai se treinando a ir dessa forma. Também, de novo, né, em forma de pergunta, a determinação em buscar as soluções, as raízes para esse conflito. Nesse exemplo, o que torna difícil para você para me responder de forma respeitosa quando eu faço algo que você não gosta? E esse aspecto, né, da colaboração envolvida para juntos saírem do conflito é algo muito importante. Agora, a gente vai usar as ferramentas que a gente aprendeu até aqui, de empatia, de autoconsciência, de controle, domínio próprio, de paráfrase e demais ferramentas que nós aprendemos, e a gente vai se dividir agora por grupos de 3 pessoas. Um de vocês ou uma de vocês será a Érica, a outra de vocês será a Carla. No exercício no texto que foi passado por nós e reprisado pelo Alex, hoje pelo WhatsApp, para vocês. Érica e Carla, elas são líderes e Érica é chamada para dar uma aula para dezenas de líderes de bate-papo. E esse é o texto que vai expressar um conflito entre Érica e Carla. E uma de vocês, ou um de vocês, será a Érica, mesmo que do sexo masculino, tudo bem. Você vai ser Érica. O outro no grupo vai ser Carla, e o outro vai ser apenas um observador. Não será um mediador, apenas um observador da solução. Então, para a solução, é importante que vocês cumpram essas 4 etapas. Quais sejam o convite, né? Olha, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu em tal local, ontem, ou a semana passada, ou o mês passado. Gostaria de saber o que... Enfim, vocês vão seguir essas 4 etapas para a solução dessa conversa legal que vai acontecer agora, daqui a alguns poucos minutos, entre Érica, Carla e apenas um observador. O observador vai ganhar bastante com isso, apesar de não estar envolvido e não poder opinar sobre o que uma ou outra deve fazer. Ele trará também boas contribuições, assim como a Érica, ou as Éricas dos grupos, e as Carlas também trarão as suas contribuições para a gente falar aqui no fórum com todo mundo presente. Então, agora nas salas, o Denilson vai estar dividindo vocês. Isidro? Oi. Não, só queria dar uma contribuição para a leitura desse contexto. Tem uma informação que eu considerei muito importante, você não destacou, que Érica e Carla são amigas e líderes há muitos anos, né?
até a segunda frase aí da cena, né? Então, antes de acontecer a situação, tem toda uma história de amizade e de vivência de liderança das duas personagens. Muito importante. A história é muito importante. E quanto mais história juntos, isso tem mais significado também. Muito bom, Alex. Então, mas é muito importante que vocês, por favor, vejam lá os textos desse conflito para vocês se posicionarem. Então, a minha proposição é que Érica tem esse ponto de vista, como tem já do que ocorreu, inicial, pelo menos. Carla tenha uma posição firme e magoada, porque é o que de fato aconteceu. Isso vai gerar a demanda para a Érica entrar mais para compreender e esclarecer o fato a partir dessa iniciativa, né? Mas é muito importante que vocês se polarizem, não sejam cooperadoras nesse momento, mas cumpram aquilo que está sendo proposto. No caso, Érica com relação a Carla. E Carla não seja tão cooperativa, mas haja de forma natural, como se você tivesse, de fato, né, tendo sentido e passado pessoalmente pelo que aconteceu e recentemente. Então, a dor está recente. Deixo vocês, então, nas salas e a gente vai se reunir por uns 15 minutos e aí a gente volta com com o resultado dessas conversas. Espero que vocês cumpram as diversas etapas, o convite, as perguntas curiosas, a detecção do que de fato, isso é muito importante, ocorreu nos corações e o que de fato chateou as pessoas e o que é preciso para reparar, né? O que é preciso para dar qualquer expectativa das partes com relação a isso. No caso, a expectativa de Érica e de Carla. Vamos dar esses 15 minutos para vocês, então, conversarem. E aí a gente volta na sala principal. Obrigado. Pessoal, bem-vindos aí todos de volta. O Isildo vai dar continuidade aí à aula. Ok, pessoal, obrigado. Eu queria que algumas duplas de Érica e Carla pudessem dizer para nós como foi o exercício. Fiquem à vontade. Quem quiser começar, Messias e Graça, por favor. E depois Jordana. E depois Alex. Então, o ponto que foi observado entre as duas irmãs foi que as duas se sentiram magoadas, as duas se sentiram ofendidas. Uma porque desrespeitou a outra e a outra porque não perguntou o que a outra estava vendo no celular, que poderia ter sido algo importante. E a Érica, ela não deu esse tipo de atenção. E a Carla expressou que a Érica não respeitou ela. Então, vice-versa, as duas se sentiram magoadas, mas a atitude da Carla foi imediata para pedir perdão. Qual foi o seu papel no grupo? Observador. Tá, legal. E quem foi a Carla e quem foi a Érica daqui da galeria? Levanta a mão. Eu perdi. Nós aqui, o casal aqui, ó. Na verdade, a gente estava em uma dupla, né? Mas eu e a minha esposa, nós fizemos o papel. Ela fez o papel da Érica e eu fiz o papel da Carla, né? Então, ela expressou, né, que... na verdade, ela me procurou para poder pedir desculpa, né? E aí eu expressei para ela, né, como Carla, que eu estava muito magoada, porque
porque ela me constrangeu na frente de todo mundo e ela não procurou saber o que realmente estava acontecendo. Ela já logo julgou que eu estava numa conversa paralela e não prestando atenção na palestra dela ali, né? Mas nós somos amigas há tantos anos e ela fez uma coisa dessa comigo, me deixando passar carão na frente de todo mundo. Então, eu fiquei muito, muito magoada, né? E ela reconheceu isso, me pediu perdão, Desculpei você. me escutou, expressei tudo que estava dentro do meu coração para ela, né? E ela me pediu perdão por isso, por ter me constrangido na frente de todo mundo, né? E eu, como uma boa cristã, né, fiel, não tinha argumento para poder não perdoá-la também, né? Então nós acabamos fazendo as pazes no final aqui e o observador ficou muito feliz com isso também, né, Messias? Oh, sim, Bom, com certeza. muito Final bom. feliz, né? Massa, obrigado. Alguém teve uma leitura muito bom, obrigado a vocês três. Alguém teve uma leitura diferente ou complementar a essa? Fique à vontade. A minha dupla, rapaz, as mulheres pareciam que o negócio era sério, hein? Foi muito bem. E eu fiquei calado aqui, torcendo para que o final fosse feliz. José, quem foi a dupla? Eu estava com Rosana, que fez o papel de Carla, e com Tereza, que fez o papel de Érica. Massa. E lógico, né? Eu fiquei como observador, igual o Alex. Vamos fazer uma coisa, José? Topa fazer uma brincadeira aqui? Vamos lá. Vamos tentar repetir esse conflito aqui para todo mundo? A Tereza foi quem, Carla? Foi a Érica. Érica. E quem foi Carla? Rosana. Tudo bem? Vocês topam? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tereza e Rosana. Sim. Seu microfone está fechado. Seu microfone Está muito baixo. Está muito baixo, Tereza. Talvez tenha, Tereza, talvez você tenha desabilitado sem querer o teu alto-falante e o teclado em cima. A gente vai fazer o seguinte, enquanto você recupera o teu microfone, Usa o Viva Voz. a gente vai para Alex e Marco para Jordana na sequência. Jordana tinha levantado a mão, depois Alex e depois Marcos. Vamos lá, Jordana. Peraí. Gente, primeiro eu quero agradecer quem me colocou na sala com a Paula, hein? Esposa do Denilson. Maravilhoso. Foi o Mitch. Pois é, maravilhoso esse Meet. Estávamos só eu e a Paula, assim. Então, o que aconteceu? Foi bem interessante, a gente decidiu quem ia ser qual, mas a gente já concordou de cara como ia resolver, então foi ótimo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que uma questão que a Paula levantou, elas já eram amigas há tantos anos, né? Já eram amigas há muito tempo. Então, eu senti falta da gente pensar no outro num sentido de já conhecer, assim, então, da gente perceber que tem algo errado, já de cara, tipo, é minha amiga, eu sei que ela não ia fazer isso, né? E ter a sensibilidade de conversar no particular, né? De não chegar, como diz o Léo, passar carão, assim, fazer a pessoa ficar com vergonha na frente de todo mundo. Então, a gente decidiu quem ia ser qual, mas a gente não precisou representar o conflito, porque a gente já achou a solução, assim, a gente já concordou. Então, uma coisa que eu penso é isso, assim, de considerar o outro, se a gente é amigo, parar para pensar primeiro, em vez de já ser reativo de cara, como a Érica foi, a gente primeiro pensar, não, mas a pessoa é assim, isso é o normal? A pessoa age assim? Não é o normal.
Então, vamos ver o que está acontecendo no particular. Então, foi algo que eu peguei para mim, assim, muitas vezes nos nossos relacionamentos, até com o marido, todo mundo. Eu tenho uma atitude diferente, aquilo te causa o mal, mas ela não é assim, né? Não é o caráter dela, não é frequente, assim. Então, uma coisa que me fez pensar foi isso, assim, de não ser tão reativo, né? Aí eu me senti ofendida. Mas e o outro? O que que aconteceu, né? Será que o outro não tem algum motivo por trás para acontecer, para ter certa atitude? Então foi o que me ajudou, assim, foi o que eu consegui pensar. Obrigado, Jordana. O que vocês pactuaram com relação a ressarcimento ou recompensa ou pedido de desculpas foi suficiente? Vocês se sentiram bem com o que uma expressou para a outra? Tinha alguma outra coisa em débito ou foi suficiente, Paula? Não foi suficiente, até rolou um convite para um café. Que massa. Então foi até a Jordana até pensou nisso, né, Jordana, de chamar, né, convidar para um café para poder conversar. E como as duas queijo. Não é coisa de mineiro, uai. Aí não tem trem que resista, não tem trem que resista, né? Ainda mais com a doceira, mas foi muito bom, né? E a gente aproveitou para conversar um pouquinho sobre a vida real, sobre coisas da nossa vida também, né? De como a gente resolveu e tudo, foi muito bom. Massa. Maravilhoso. Obrigado. A gente percebeu... Desculpa, Isildo. Desculpa. Não, pode falar. Uma coisa que a gente percebeu, até que as duas perceberam, que faltou muita comunicação, né? Até a Paula comentou assim, que a Carla não falou nada, e lá fala que a amizade nunca mais foi a mesma, mas também não brigaram exatamente, né? Mas a Carla não falou nada, e óbvio que a Érica percebeu, mas também não falou nada. Então faltou da iniciativa de alguém ser mais vulnerável, entendeu? Ir lá e falar, olha, me desculpa, ou eu não gostei, né? Aí eu fui e chamei ela para um café, entendeu? Para resolver. Eu, na vida real, chamaria, se fosse a Érica. O que a Jordana... Mas faltou comunicação. Obrigado, Jordana. O que a Jordana falou agora é super importante, eu acho que vai resolver só uns 85% dos conflitos. Vocês querem saber qual é a dica? Ela acabou de falar. Vocês prestaram atenção? A gente não pode esperar que o outro vá buscar a solução. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, se você sabe que alguém tem algo contra você, em outras palavras, vá até essa pessoa que tem algo contra você para se reconciliar com ela. Em Mateus 18:15 fala: se teu irmão pecar contra ti, vá a sós em particular e fale com o seu irmão. Então, de qualquer forma, você está envolvido. Se alguém tem algo pendente com você ou de você, cabe a você e a mim buscarmos essa pessoa. Isso é maravilhoso, né? Em Cristo. Ele não gosta que as coisas fiquem tensas ou distantes. Ele nos dá a cada um a responsabilidade de solução, independente se a gente tem a demanda ou se alguém tem essa demanda contra a gente. Na sequência, muito bom, Jordana. Na sequência, Alex e depois Marcos, e se der tempo a gente vai continuar na sequência das pessoas. Bom, no sorteio aleatório aí do Denilson, bem que o Denilson podia ter sorteado a Paula para minha sala, né, Denilson? Pô. Você não... Mas eu caí com 2 mineiros, né? Então já perdi de início, né? Que o mais mineiro já pediu para ser observador, então já tirou a minha chance de ficar só olhando a briga. Mas aí eu fui mais esperto que o outro mineiro e me coloquei na posição do ofendido, né? Então foi muito interessante aí o exercício, né? A Fabiane ficou de observadora, né? O Marcos virou Érico e eu virei Carlos, né? A gente masculinizou os personagens, mas a cena foi a mesma, né?
E algo que eu comentei no início do exercício, no final, é o que o Isildo falou, né? Eu agradeci lá ao Érico, né? Pela iniciativa, né? Porque eu estava tão magoado por ter sido exposto, né? Humilhado na frente dos outros líderes, né? Apesar dos anos de amizade lá com o Érico, que se dependesse de mim eu não procuraria, né? Então a resolução partiu lá da iniciativa, né? De apesar dele ter ofendido, ele ter ido lá, olha, né? O que aconteceu? Como é que você viu, né? Então até um elogio ao Marcos, aí ele praticou muito bem aí as ferramentas, né? E eu me entreguei ao personagem, né? Com uma facilidade que a gente já viveu isso algumas vezes, né? Não foi difícil, né? Tava bem realístico o exercício, né? Mas o Marcos se saiu exatamente como eu esperaria, né? De um líder cristão, né? De ter tido a paciência de ouvir o ofendido, né? E ter permanecido, ganhou meu coração. Estou até pensando em ir lá para Minas agora, mudar para BH. Vai ser muito bem-vindo, né, Marcos? Vai ser bem-vindo. Vem. Pode vir. Tô com saudade do meu grande amigo Fábio Vieira, né? Estava aqui no início do curso, ele teve algum problema, não seguiu, mas tenho um carinho muito grande aí pelos mineiros aí, podem ter certeza. O Alex, agora já é brasiliense, Alex. Virou candango, amigo. Almeida aí, Almeida. Olha os conflitos acontecendo ao vivo e a cores, ó. Aí, Deixa o Érico colocar o lado dele. A Paula já carimbou a propriedade aqui, já era. Deixa o Érico falar também, coitado. Que ele... Não, foi muito bom o exercício. É claro que o Érico, antes de chegar lá com o Carlos, ele discutiu muito com Deus, ficou reclamando quem ele pensa que é, né? Aí ele foi orando, aí ele foi fazendo, pegando as ferramentas, e chegou com o coração mansinho. Mas uma coisa que eu falei, né, o que o Érico falou para o Carlos, é a importância da amizade, né? Que eu acho que é o mais difícil quando você está no conflito, é tentar lembrar o porquê que você quer resolver, né? E nós falamos sobre a amizade, falei, importante para mim a sua amizade. Falei por que eu fiquei ofendido, falei, olha, quando eu estava lá, eu vi você era um ponto de apoio para mim, era uma pessoa que já tinha intimidade, eu estava contando com o seu apoio, eu senti que você desprezou isso e tal, então eu coloquei como eu me senti com ele, né? E escutei como ele se sentiu. Isso aí me deu uma outra visão, né, do que estava acontecendo, que era, você não sabia, eu me senti humilhado, né, os sentimentos. E aí eu falei, olha, então aí eu fiz parafraseei com ele, então você está me dizendo que você sentiu isso, isso e isso, que você esperava isso, isso de mim, que você esperaria que eu fizesse tal coisa, eu não fiz, tá? Aí ele falou, tá, aí nós entendemos, colocamos os sentimentos na mesa, pedi perdão como bom cristão que eu sou, pedi perdão, Alex como bom cristão aceitou, eu falei, como é que eu posso reparar isso, como você se sentiria bem? Ele falou, olha, eu queria que você falasse na frente de todo mundo do erro que você fez, né? Aí eu falei, não vou perder um braço, né? Eu falei isso para ele, mas pensei, né? Então, assim, se isso vai te ajudar, né? Não tem problema nenhum em reconhecer isso, falar com os irmãos. E aí nós terminamos bem. O Alex até quer vir para Minas agora, né? Que ele que é trem que é bom. Mas foi um bom treino. O que a nossa observadora falou que isso assim, nesse ambiente de calma, né? Assim, é um treinamento, é fácil ter um tipo de conversa assim. Mas o que eu percebo, assim, que conflitos que eu já tive, a raiva, ela vem, né? Então, você conversa com Deus, reclama, às vezes a gente fica num exercício de falar como se tivesse a pessoa do lado, né? Aí você vai acalmando, pega as ferramentas e vai para a conversa com ferramenta, e o espírito, ele trabalha, né? Porque não é só uma coisa humana, né? A gente está falando só de ferramentas que não a gente não está na justiça, né? E tentando resolver um problema, uma causa de duas pessoas que não se conhecem, que não têm amor, que não têm um relacionamento, né? Então, o Espírito de Deus faz muita diferença num tipo de conversa como essa. Obrigado, viu, irmãos? Obrigado, Zilda, pela iniciativa e por
Denilson. Só um complemento, Marcos. Eu não sei se a Fabiane vai confirmar isso como observadora, mas não, embora a gente tenha falado tanto o Érico quanto o Carlos da amizade, da importância da amizade, os anos de convivência, né? Mas a base, né, da nossa conciliação, reconciliação ali foi o reino de Deus, né? Então foi por Cristo, né? Porque a amizade não impediu que o conflito acontecesse, né? Mas o desejo de agradar a Cristo, né, nos permitiu chegar a um acordo e combinar, né, uma nova oportunidade para o relacionamento, porque a gente não queria prejudicar o reino de Deus, né? Então acho que foi a base ali. A gente né, o sorteio, né, nos colocou ali, a gente não teve tempo de combinar um roteiro, né? Mas naturalmente a gente entendeu, né? Pelo menos da parte da minha personagem, né? Que estava muito ferido, precisei considerar, né, os princípios de Cristo, né? E botar o reino em primeiro lugar. Não posso, né? Teve a situação, o irmão voltou aqui, né? Saiu da posição autoritária dele, né? Para se dispôs a reparar, né? Então eu devo isso a Cristo, né? Não é pela amizade, né? Mas por Cristo, né? Muito bom, irmãos. Uma coisa que eu acho assim bem bacana é o seguinte, e vale como dica: quando a gente tem um conflito, uma das maneiras da gente sair desse conflito é com um propósito, meta ou interesses comuns. Isso você já viu no casamento, na igreja, né? Quando você tem interesses muito fortes em comum, você é meio que, mesmo meio não querendo, mas você precisa atravessar aquilo junto com a pessoa. E o propósito comum faz toda a diferença. Me lembro, eu tinha 9 anos, tinha um amiguinho que a gente se polarizou, por alguma razão a gente se distanciou, coisa de personalidade, sei lá, coisa de criança mesmo, mas eu me lembro da gente indo para assistir um filme. Era um colégio particular e aí tinha um cinema lá, um paroquial lá, um negócio de uma igreja, foi todo aquele bando de menino, não ia ter aula, né? Foi uma alegria, não ia ter aula, que foi um ponto em comum maravilhoso, a gente ficou muito feliz com isso. E nossos filhos não estão aqui, né? Mas fomos então lá para o filme e só aquilo já foi mágico, já deu em nós uma conexão maravilhosa e aquela tensão que fazia talvez mais que ano existente no coração de 2 crianças se dissolveu. Então nós temos muito de criança primitivamente dentro de nós. Quando a gente tem uma coisa em comum, uma meta em comum, algo que a gente acredita juntos, o resto fica mais fácil para resolver. Na sequência, eu queria ouvir rapidamente o José e depois o Urley. Seu microfone deve estar fechado, José. Obrigado. Obrigado. Então, quando Carla ela expressou, ela veio antes para a Érica, né, que foi a Rosana, e expressou, né, exatamente assim sobre a amizade que ela tinha. Mas ela expressou também como ela se sentiu, né? Uma palavra que ela falou foi que ela foi infantilizada, né? E foi exposta. E isso fez com que ela sentisse muita raiva. Ficou muito irada, decepcionada com a Érica, né? E, em contrapartida, a Érica também se sentiu exatamente sem apoio, porque ela via nela um apoio por causa da amizade que tinha, sem respeito, e ela descreveu para Carla que ela agia como se ela já soubesse de tudo e ela não tinha nada para ensinar. E quando ela chamou a Carla a atenção na frente de todo mundo, na verdade, ela queria que Érica, que Carla se sentisse tão mal quanto ela estava se sentindo. Então, isso foi muito forte, assim, né?
entre elas. Mas mesmo assim, aí Carla falou, olha, você deveria ter vindo a mim em particular e me perguntado antes, né? Porque eu estava com um problema com minha filha, ela estava com problema de saúde, e eu estava com caneta, com papel ali, mas meu coração, minha atenção estava voltada para minha filha, né? Mas você não se importou com isso. Você veio logo disparando, né? E me ridicularizando na frente de todo mundo. Então, oi. Não só para a gente ir para uma próxima contribuição, mas basicamente é isso? Você tem alguma outra adição? Só a gestão de... Tá, e aí foi quando Carla... mas a Carla também não ficou assim... Ficou um pouquinho ainda dizendo para ela, olha, tudo bem, eu te perdoo, mas assim... Eu não sei como é que vai ficar a nossa amizade, a Érica falou. Eu acredito que a gente vai precisar de tempo para reparar, né? Então, eu acho que esse reparo, quando é exposto também, eu não sei se ele é um reparo vingativo ou se é realmente para curar, né? Eu queria colocar isso, né? Porque esse reparo precisa ser para curar e não ser vingativo, né? Vai lá e faz, porque você me expôs, então você precisa passar por isso também. Obrigado. As pessoas envolvidas foram Tereza e Rosana? E Rosana. Tá. Eu queria ouvir de vocês, por favor, como é que ficou esse reparo, essa finalização? Então, conversando com a Rosana, com a Carla, né? Quando ela falou assim, eu estava com a minha filha doente, Tereza, Érica, na hora pensei, nossa, era uma coisa séria. Mas eu falei esse sentido de, eu queria que você sentisse o que eu sentisse, porque ali, naquele momento, foi vingança. Porque Tereza, eu não sei se é só para mim, mas está tão baixinho que eu não estou conseguindo te ouvir. Então, deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Aumentei. Então, por quê? Porque isso na minha vida cristã já aconteceu e profissional também algumas vezes. Eu não tive, acho que talvez poucas vezes, essa atitude de rebater ali. Mas essa atitude de me corroer e de vingança e de raiva eu tinha, o sentimento, né? Então, que também já foi ao contrário, já fui ridicularizada várias vezes. Então foi isso. Quando ela falou da filha, a Érica na hora falou, por que você não me falou antes? E a união teve. Mas aí nós pensamos, o Isildo quer que nós façamos do jeito que acabou, que é a amizade, que eu também penso como a Paula e a irmã que estava com ela, que falaram, se é minha amiga, eu sei o que está acontecendo com ela. Isso não é... Obrigado. Rosana? Foi assim, porque eu tentei encontrar uma saída para por que eu tô não apoiando a minha amiga, uma grande amiga, no momento que ela mais precisa, né? Aí eu pensei, deve ser alguma coisa muito séria, né? Eu não faria isso com a minha melhor amiga, principalmente se ela tá lá compartilhando alguma coisa muito importante. E aí eu pensei em algo muito mais sério do que ela possa estar ali compartilhando, né? Então, eu dei o primeiro passo, eu fui lá e falei, eu tentei saber dos sentimentos dela, de como foi para ela, como ela se sentiu. Eu também falei dos meus sentimentos, mas sendo que o foco sempre era, nós temos uma grande amizade, a nossa amizade não tá mesmo. Então, a gente precisa fechar essa brecha que tem na nossa amizade e voltarmos
pelo menos ao que éramos antes, assim. Esse foi o grande objetivo, né? Reparar o que eu fiz que deixou ela infeliz. E também deixar ela a par dos meus sentimentos, do que foi para mim e do que aconteceu, de fato. Agora, sem botar ênfase muito no que eu estou sentindo, mas na reparação que a gente precisa ter. Vocês acham, obrigado, Rosane e Tereza, vocês acham que era necessário, o que era mais necessário para que essa reparação fosse completa e não ficasse só no coração a pendência? Isso me magoou e só o tempo vai. Vocês acham que poderia, e abro isso para a galeria, para vocês, algo poderia ser feito para de fato reparar? Olha, Isildo, para restaurar? Por exemplo, a gente está falando do case, né? Do caso lá. Hoje por exemplo, isso para mim... Aproxima o teu microfone, por favor, Tereza. Obrigado. Não, deixa eu aumentar. Quando eu falo, tem que aumentar. Para mim, seria muito fácil me unir com a minha irmã, ou uma amiga, hoje, né? E pensar nisso, as coisas que o Alex falou. Qual o sentido da nossa vida é Cristo, né? Como Jesus era com os amigos dele, né? Então... a reparação viria do que nós temos em comum e da preciosidade que é uma amizade, né? É isso que eu penso, que a Carla, que a Rosana falou muito bem, é isso, ela estava prezando e pensando no que eles já tinham, o que elas já tinham construído. Então, essa reparação, humildade, o que nós tínhamos em comum, tomar um café juntas e aquilo passar a borracha, entendeu? Então... E bola para frente, porque uma coisa que eu também aprendi ao longo dos anos, que nós somos humanos e nós vamos errar, nós vamos pecar uns com os outros, e que a gente tem que olhar para nós antes de olhar para outras pessoas, né? Então, muito bom, obrigado. A gente está aí querendo muito ouvir mais de vocês, mas a gente tem que finalizar. A gente está se aproximando do final, mas uma coisa bem bacana, né, que a confissão, a fala, ela destrava muitos processos e divisões, né? Você não quer falar, mas quando você fala algo de Deus, como o Marcos pontuou, acaba acontecendo. E parece que sai do seu coração uma barreira que estava dividindo, né, as pessoas. Então, a palavra vamos destravar, né? Vamos confessar com as ferramentas que a gente aprendeu, orientados pelo Espírito, mas vamos fazer isso sim. É o que eu queria contribuir com vocês. O último exercício está lá no teu WhatsApp. Por favor, vá lá. Eu fiz umas 3 perguntas para vocês. E a gente vai ficar aqui na galeria agora, a gente não mais vai se dividir por salas. Eu fiz 3 perguntas para vocês. O que acontece? A maioria de nós, ou talvez todos nós, tenhamos algumas pessoas nos nossos relacionamentos que a gente pode chamar de pessoas difíceis, né? Pessoas que eventualmente entram em conflito conosco, né? E eu queria que vocês, por favor, fossem lá e respondessem essas perguntas que está lá no teu celular. As perguntas são: que palavras descrevem essa pessoa para você? Essa pessoa difícil, né, que tem na sua vida. O que você diria a respeito dessa pessoa para seus amigos mais próximos? E como você exemplificaria os comportamentos e palavras dessa pessoa? Isso é para responder mesmo, ou Isildo, só para você pensar. Ah, tá, ok. Uhum. Não é preciso que vocês respondam aqui, mas que vocês pensem e respondam para si próprios, para si próprias, essas perguntas. Então, vou deixar vocês aí uns poucos minutos refletindo sobre essas perguntas. Nós não vamos para as salas. É muito importante que você responda essas 3 perguntas
sobre essa pessoa difícil. Todo mundo aqui na galeria, acho que tem uma ou mais pessoas que nós reputamos difíceis, não? É bem provável que você tenha um prêmio ou um privilégio de não ter nenhuma pessoa difícil que tenha passado, esteja ou venha estar na sua vida. Sim, a Helenice levantou a mão? Pode falar. Oi, Denilson. Era sobre. Não, era sobre o tópico anterior, mas tudo bem, tá tranquilo. Obrigada. De nada. Todo mundo já respondeu para si mesmo? Alguém quer mais um minutinho? Ou podemos seguir? Beleza? Ótimo. Tá certo. Agora, eu estou mandando para você um grupo final de perguntas. O grupo final de perguntas é: como essa pessoa difícil te descreveria? A segunda pergunta é: o que você acha que essa pessoa falaria sobre você aos amigos, amigas mais chegados dele ou dela? E o que essa pessoa falaria sobre seus comportamentos e palavras? Acho que o Denilson colocou aí no chat também essas mesmas perguntas que eu queria deixar com vocês. Quando eu fiz esse exercício, há alguns meses atrás, eu percebi que eu era a pessoa difícil. E isso foi uma revelação maravilhosa para mim, ficar livre dessa coisa do julgamento, né? Alguns de vocês provavelmente podem ter chegado a essa mesma conclusão. E você tem uma pessoa difícil, mas você também tem o seu grau de dificuldade. E foi libertador para mim ver isso, e a minha perspectiva e a minha relação, né, com essa pessoa mudou completamente. E eu queria ouvir apenas, se possível, dois de vocês. Eu vou dar uma oportunidade para, por favor, 3 de vocês falarem. Se eu for seguir a sequência, que eu não dei oportunidades das vezes anteriores para Helenice e Alex, que ficaram meio que engarrafados lá por causa do tempo. Caso queiram, eu deixo a oportunidade de compartilhar. Alex, o Isildo, a Camila também tinha levantado a mão, tá, anteriormente. Vamos seguir dessa forma. Então, Alex, Helenice e Camila, e a gente fecha esse bloco. Eu ou Helenice primeiro? Você, por favor. Obrigado, Alex. Sobre esse assunto eu posso passar, Isildo. Eu queria falar sobre a questão lá do telefone, e sobre isso outra pessoa pode falar. Obrigada. Obrigado você. Então, né, da questão da pessoa difícil, né? Todos nós somos e temos, né? Então são essas pessoas, e é sempre alguém próximo, né? Então a pessoa difícil é o seu pai, ou a sua mãe, o seu marido, sua esposa, o seu filho adolescente, né? O seu filho adulto, né? Então são essas pessoas aí com quem a gente faz esses treinamentos que a gente fez aqui simulando, né? E não tem oportunidade de escolher os papéis, né? Esses papéis muitas vezes
né, são escolhidos aí, né, sempre, né, por Deus, né? Você tem um funcionário novo, né, um chefe novo, né, no trabalho, né, ou relacionamentos novos, né? Você tem a oportunidade de conviver com as pessoas difíceis e ver como você também é difícil, né? Então, eu estava aqui lendo as perguntas e vendo a mudança de posição, eu pensei, pô, como eu sou difícil, eu tenho que agradecer mais a minha Tereza aqui, a minha Tereza com Z, tá, Tereza? Eu não é você, não. Aí você se resolve com o Fernandes aí, né? Mas, então é isso, né? E o que eu tinha levantado a mão antes para falar, né, né, falar do fermento, né? Essa questão de que o tempo resolve as coisas não é ensinamento cristão, né? Então, ensinamento cristão é como as escrituras de Mateus que você destacou há pouco, né? Tem alguma coisa que seja urgente para resolver, porque se ficar bem resolvido não vai fermentar com o tempo. Se ficar mal resolvido, vai fermentar durante muito tempo. Muito bom, irmãos. Muito bom, Alex. Denilson, você pode me ajudar a recompor a ordem? É Camila e depois... Era Camila, não sei se ela gostaria de falar agora, né? Posso? Mas fica à vontade. Obrigado. Eu acho que quando a gente pensa no outro, como a Bíblia fala, né, da gente considerar o outro superior a nós mesmos, a gente entende que o difícil somos nós, né? Porque eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade em me colocar no lugar do outro, né? Acho que a Paula usou uma frase muito boa na segunda aula, que é: empatia é você se esforçar para entender o outro. Então, nos conflitos, se a gente para e lembra de novo de Jesus, que é considerar o outro superior a nós mesmos e buscar o interesse do outro e não o nosso, a gente vai ter essa primeira... Na verdade, a gente vai levantar a bandeira da paz, a gente vai querer construir, a gente vai querer essa harmonia de buscar a paz, né? Porque como Jesus fala, né? Ele fala, não é uma coisa fácil. Então, essa coisa de que tudo vai ser paz e amor é complicado quando você está junto com outros pecadores como você. Mas como a gente precisa ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, porque aí fica fácil a gente pedir perdão. Eu vejo muito isso no casamento também. É difícil você levantar a mão e falar, puxa, assumir a sua parte, né? Sem acusar o outro. Porque quando a gente assume a parte que nós somos difíceis e o quanto o outro pode estar falando para nós coisas que a gente precisa mudar, o nosso orgulho é inflamado e a gente não acha que o outro pode contribuir conosco, né? Então, eu quero agradecer, Isildo, eu acho que as reflexões que você trouxe com esse treinamento tem me ajudado a refletir que tipo de pessoa eu quero ser de hoje em diante, com tudo isso que eu aprendi, com a forma de olhar para mim. Eu acho que essa é a lição mais valiosa do treinamento. O que eu vou mudar, não o outro, porque o outro vai cometer os erros, as situações que ele tem para resolver, mas o que eu vou mudar de hoje em diante? Né? Eu gostei muito da curva e eu quero lembrar que eu sou essa pessoa difícil. Todas as perguntinhas que você fez, eu quero me colocar no lugar dela. Todas as vezes, para eu lembrar quem eu sou, para que eu possa ter esse coração de pedir perdão primeiro, né? Então, muito obrigada por trazer o tema. De nada. Vamos para um último comentário agora com Fabiane. Oi, Zildo, só para você saber, o Urley também tinha levantado a mão, tá? Não sei se ele gostaria de falar alguma coisa, só para você saber. O Urley, ele solicitou antes de Fábio? Na etapa anterior lá, naquelas outras perguntas, não sei se ele quer comentar agora. Se quiser deixar ele falar, não tem problema não. Pode falar, Fabiana. Aí, se der tempo, eu falo, mas eu estou aprendendo bastante aqui. Obrigado. Tá. Na verdade, o que eu quero comentar é o seguinte, é porque, assim, o que a gente tem visto aqui nos comentários é a forma... Não é bonita que eu quero usar, é a forma
assim, que seria o melhor de todos os mundos, né? De acontecer e tal. Só que, às vezes, eu, pelo menos hoje, tenho vivenciado uma situação que ela é muito complicada. Eu hoje estou lidando com o meu ex-marido, que não é cristão e que tem dificultado muito, muito, muito a situação que gerou o fim do casamento. Não é um cristão, orgulho ferido, tem muitas questões envolvidas, né? Quando a gente pega uma situação como as que a gente está comentando aqui, hoje, num casamento, numa relação com amigos, diante de tudo que foi explanado aqui, ela se torna muito mais fácil, sem dúvida. Só que tem hora que é muito difícil. Eu me vejo em situações muito complicadas. Eu evito o embate, eu evito o conflito, sofro pra caramba com isso, muito, sabe? E ultimamente eu tenho visto nas minhas leituras diárias, eu tenho tentado muito colocar essa questão de Jesus, que ele nunca revidava, que ele suportava, mas é muito complicado. Não é uma situação tão simples, às vezes, como parece, né? Porque uma coisa é eu lidar com qualquer um de vocês aqui, digamos assim. São pessoas que professam a mesma fé que eu, pessoas que são cristãos, que estão aqui para poder melhorar e com certeza pegaram coisas aqui que vão levar para a sua vida e vão tentar usar isso no seu dia a dia, mas o difícil é você lidar com uma outra pessoa que, sendo muito honesta, vou falar para vocês qual é o sentimento que eu tenho, que parece que é o próprio diabo, que vem para infernizar, para tirar mesmo a sua paz, para tentar de todas as formas fazer meio que você perder o prumo, entendeu? Então, o que eu queria comentar com vocês é isso. Eu não quero polemizar nem nada, mas é colocando uma situação que eu tenho vivido hoje, que é uma situação muito complicada, muito, muito difícil. Obrigado. Vamos orar pela Fábio. Uma coisa que eu acho que tem algumas questões que realmente são inexplicáveis, né? Porque algumas pessoas passam por conflitos crônicos, e a gente pode fazer uma extensão, porque as pessoas passam por sofrimentos crônicos. A gente pode pensar numa perspectiva de Paulo, olhando para os seus sofrimentos, olhar para uma perspectiva de mim mesmo, né? Natural, uma perspectiva do homem. Então, quando a gente começa a se esforçar para olhar para uma perspectiva que é dissociada da dor desse mundo e do que ele traz de bom e ruim, isso começa a ser uma porta, mas sem dúvida nenhuma que é um dia após o outro. Há conflitos que, como são crônicos, demandam que você tenha a fé para o dia, o amor para o dia e o descanso em Deus para o dia. É o que de coração eu acredito que cada um de nós, a maioria de nós, passou por conflitos crônicos, alguns têm conflitos crônicos ou problemas crônicos, mas a solução, acho que essa é uma possibilidade, Fábio. E finalizando, a despeito de você usar essas ferramentas que vão resolver com a ajuda do Espírito de Deus, em primeiro lugar, todos os conflitos, alguns não serão resolvidos. Então, quando não dá certo o que a gente aprendeu, né, como você ilustrou, pode-se pensar na mediação de uma terceira parte, né, de uma pessoa que tenha experiência, isenção e preparo para não julgar entre as partes, mas para conseguir esse diálogo construtivo, curioso, humilde, empático entre as partes, para que essas partes, elas juntas, conheçam a verdade, que muitas vezes elas não conseguem expressar. Também essa mediação é apropriada quando as duas partes já tentaram e não conseguiram a solução, existe uma dificuldade de se comunicar
as necessidades, né, de uma dessas partes ou das duas partes. E uma coisa muito importante, quando as partes prezam os objetivos comuns e prezam o relacionamento. E essa mediação também tem limites, tá? Ela não é absoluta e se aplica em todos os casos e não vai ser bem sucedida em muitos casos. Nem a solução de conflitos, os modelos de solução de conflitos, nem a mediação vão ser efetivos. São vários fatores que regem essas possibilidades e não possibilidades. Mas isso é tema para um outro assunto, né? Nesse curso que nós estamos acabando agora, a gente aprendeu sobre solução de conflitos de duas partes. Nós não aprendemos sobre mediação, ainda que esses elementos sejam muito úteis para quem quiser seguir e se aperfeiçoar nessa questão de mediação. Mas o nosso objetivo e o escopo principal desse curso foi nos equipar para nós, cada um de nós, resolvermos os nossos conflitos com outras partes. Irmãos e irmãs, eu agradeço muito o tempo que vocês investiram aqui, prestando atenção nessas coisas, e comigo, com o Denilson e com cada um, né, as suas contribuições e comentários sobre o curso. Na verdade, eu louvo a Deus porque o objetivo foi atingido, que foi não falar sobre a questão teórica, né, mas o Espírito de Deus ensinar através de cada um de vocês em todas as aulas. Então, o Espírito usou vocês para trazer coisas maravilhosas e muito contributivas para o que juntos a gente aprendeu. Impossível fazer isso sem vocês e sem o uso que o Espírito Santo fez de vocês, também dos textos e dos comentários lá no WhatsApp. Eu pediria que Fabiane e outros e outras que talvez esteja me esquecendo possam, por favor, Helenice e outros, enfim, possam contribuir lá ou ficar aqui um pouquinho mais para a gente ouvir ou conversar mais, enfim, fiquem à vontade. Depois de uns minutinhos a gente pode conversar um pouco mais aqui no final, liberando então as demais pessoas, porque por causa do horário que a gente quer respeitar. Peço desculpas aí por já passarmos um pouquinho do horário, mas ok. Tereza, gostaria de falar algo? Eu queria agradecer muito você, Denilson e todos aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E eu queria fazer uma pergunta. Todo esse material vai ficar no grupo do WhatsApp? Porque algumas coisas eu queria reler que eu não consegui anotar. Então, eu queria saber se vai ficar no grupo, porque eu sei que Isildo já falou que não é para a gente, né, repassar e tudo. Eu queria, porque algumas coisas eu não consegui anotar. Então, eu queria saber. Não tem problema. Tu pergunta se eu entendi bem, vou te parafrasear. Se eu entendi bem, você gostaria que esse conteúdo do WhatsApp permanecesse lá para você reler? É isso? Sim, é isso. Ok. É isso. Tá bom, eu acho que não há problema. Só uma observação é que nós precisamos fazer verdade à sua origem, que é David Jung, que é o autor desse material, que foi parcialmente adaptado para esse curso. Obrigado, Tereza. Mais alguém? Obrigada, querido. Só complementando, irmãos, rapidamente a pergunta da Tereza, né? Na verdade, Tereza, esse grupo aqui, a ideia é ser um grupo temporário, né? Então, a gente vai permanecer com ele mais alguns dias, mas depois ele deve terminar. Agora, todo o material vai estar lá no site do CJ2, né, do Ministério de Ensino. Se for necessário, eu envio novamente, né, no WhatsApp o endereço do site. Então, todas as aulas gravadas já estão lá, e esse material também do PDF, né, dos slides, deve ser postado lá também, se não tiver nenhum problema autoral, né, com o Isildo pode falar. Eu queria aproveitar só para pedir àqueles que puderem dedicar aí uns 5, 10 minutos, eu coloquei o link de uma pesquisa também sobre o curso,
Então, se você puder dedicar esses minutinhos assim para responder com toda honestidade, tá bom? Vai ajudar muito a gente em próximos cursos e toda a atividade aí do Ministério de Ensino, né, que a gente está criando, dando os primeiros passos aí com ele. Muito obrigado. Denilson, só uma dúvida. O grupo vai ser desmontado, né? Ou ele ia dar a sugestão do grupo permanecer, quem quisesse sair do grupo e deixar o grupo aberto. Tá certo. Para a gente voltar ao debate, colocar materiais, né? Eu mesmo coloquei hoje aí, eu procurei o segundo livro que o Isildo indicou, O Pacificador, do Ken Sande, não consegui comprar, mas já achei um do mesmo autor, compartilhado, falando sobre conflitos em família, né? Então, se o grupo ficar aberto a critério de cada um que está no curso permanecer, as pessoas poderiam, né, aí a critério de você e do Isildo também, deixarem o grupo. Mas a minha sugestão é deixar o grupo à vontade aí para as pessoas que quiserem continuar discutindo esse tema, né? A gente continuar estudando, porque esse curso foi só uma introdução, né? O assunto é muito mais profundo, né? É vasto. Ô Alex, obrigado. A gente começou o grupo, né, com a proposta de ser um grupo temporário, justamente porque alguns, né, estão cheios de grupo de WhatsApp, né? Mas eu acho a sua sugestão muito boa, tá acolhida, né, e a gente pode fazer isso, permanecer com o grupo, e aí quem não conseguir acompanhar ou quiser sair, fique super à vontade, né, para sair, para deixar o grupo, né, não se sinta constrangido, e quem quiser permanecer, permaneça, né, para a gente trocar ideias aí sobre o tema, né. Obrigado. Eu queria falar duas coisas para finalizar a minha fala, deixo vocês à vontade. Primeira e mais importante é que não há conflito perdido, não há conflito que não possa ser pacificado. Muitas vezes a gente pode desistir, mas o poder de Deus e o amor que Ele tem e a capacidade que Ele tem de resolução de conflito é sobrenatural. Então, mesmo onde está tudo perdido, onde você acha que não vai conseguir, aí o Espírito de Deus vai agir. Então, essa é uma mensagem de encorajamento, e você já viveu isso diversas vezes na sua vida, né? Continue se lembrando disso, né? Que apesar das marcas e das coisas que os homens fazem, o poder de Deus pode consertar tudo, né? Louvado seja o nome de Deus. E a última coisa que eu queria falar é com relação à questão de uso. A gente tem que manter a citação da fonte quando a gente for multiplicar ou ensinar a respeito disso, mas em hipótese nenhuma fazer nenhum tipo de uso comercial e contra-recomendar o uso comercial de qualquer dessas partes, porque tem uma propriedade associada ao autor e às empresas onde ele trabalha. Porém, tendo esses dois cuidados, não há problema em nós multiplicarmos esses conteúdos dentro dos limites que a gente falou aqui. Obrigado, irmãos. Irmãos, muito obrigado, então. Ótima noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por participarem aí do curso. Foi excelente a gente estar junto nessas semanas. E um bom descanso, que a gente possa aproveitar muito esse conteúdo ao longo da vida. Muito obrigado, viu, cada um de vocês. Obrigado a vocês. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, irmão. Obrigada.